Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, no seu curso especial Liturgia da Palavra. E hoje a professora Rita de Cassaló vai nos explicar um pouquinho sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Você sabia que para entender esta história, esta conversa de Jesus com Nicodemos, que está no capítulo 3 do Evangelho de João, é necessário comparar com o capítulo 4, o diálogo de Jesus e a samaritana? E mais ainda, você sabia que nós devemos seguir o exemplo da samaritana e não de Nicodemos? Antes de entendermos essa história, peço a você que dê o seu joinha, peço que você se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações. E fique agora com a professora Rita de Cassaló, que vai nos explicar esta história direitinho. Então, algumas coisas a gente já na aula, no encontro passado, a gente já mais ou menos estudou essa introdução a João. Qualquer coisa dá para retornar nas gravações passadas. Lembrando que nós falamos no encontro passado a síntese ou a conclusão de João, que a finalidade do evangelho, de todo o relato de João, é levar a crer. Então, a fé, né, é a finalidade primeira do evangelho de João. Todo evangelho é construído cheio de antíteses, né? Então, nós vamos ter ao longo do evangelho, e isso vale a pena, uma hora que vocês não têm nada para fazer na vida, ler com o objetivo de observar esses detalhes. Um deles é esse, o crer, a fé, que nós temos lá no final, e se você percorrer o Evangelho de João, você vai ver que se repete, mas ao mesmo tempo se repete também uma reação inversa. Tem aqueles que veem, que ouvem e acreditam, e aqueles que não. Então, a contradição presente, vida e morte, o tempo inteiro, ao longo do Evangelho, luz e trevas, do primeiro versículo até o final. Então, uma das coisas, né, quem estudou João comigo, né, ouviu dizer isso do começo ao fim. Em João, tem que sempre acender o alerta quando ele está narrando que o acontecimento é de noite, é de dia, está com lamparina, está sem lamparina, porque a questão da luz, ao longo do evangelho, a repetição que Jesus é essa luz. Não estar nele é estar nas trevas, salvação e condenação. Então, ao longo do evangelho, nós vamos observar esses detalhes. Aparece também no evangelho os judeus. Não são os israelitas do Antigo Testamento. Do começo ao fim do Evangelho de João, nós vamos lidar sempre com essa palavrinha. Acho que no primeiro, que era a purificação do templo, aparecia lá os judeus, estava próxima à Páscoa dos judeus. E eu dizia para vocês: olha, isso é uma crítica de João. A Páscoa, neste momento, não representa mais a antiga libertação, não deixa de ser nem os judeus do tempo de Jesus, são os líderes judaicos no tempo do evangelista. Então, uma coisa, quando a gente estuda os evangelhos, a gente tem que sempre ter presente esse detalhe. A história de Jesus é recontada na realidade da comunidade que está vivendo e também do evangelista que escreve, que é o caso aqui. Esses líderes judaicos no conflito cristianismo pós-Páscoa ressurreição expulsam os cristãos da sinagoga. No Evangelho de João, esta marca, nós vamos encontrar isso em vários momentos.
praticam uma religião que não conduz a Deus. No Evangelho de João, vários episódios afirmam: o judaísmo está morto, é uma religião de morte. Nas bodas de Caná, a representação judaica, as talhas estão vazias, são pesadas, é imperfeita, quer dizer, não tem mais sentido. Uma crítica muito forte ao judaísmo. Lá no capítulo 19, versículo 7, quando eles querem comprovar que Jesus tem que ser condenado, aparece lá, temos uma lei, ele deve morrer. Quer dizer, usa a própria religião, o Antigo Testamento, para justificar a morte de um inocente, que foi um pouquinho do que nós falamos no encontro passado também. Diálogo de Jesus com Nicodemos. O diálogo, o capítulo 3, assim como o 4, são dois grandes discursos. Tá ali para a gente refletir. Dentro desses dois discursos, não tem como a gente não citar os dois, entender, observar os detalhes dos dois. Então, o contraste do diálogo de Jesus com Nicodemos e com Jesus com a samaritana. Nicodemos, símbolo dos cristãos medrosos, não assumem a fé publicamente para não sofrer, não perder o privilégio nem arriscar a pele. É aqueles católicos que vão à missa, mas que na prática do dia a dia, na empresa, no seu trabalho, não assume o caminho da justiça, da verdade, faz de conta que não enxergou nada. Nicodemos é o cristão em cima do muro. Põe o pé quando convém, né? Então, dentro daquele dualismo, dentro das antíteses, também dá para a gente observar algumas coisas de Nicodemos e a samaritana. Começa o relato dizendo que Nicodemos é um fariseu respeitado. A samaritana, só pelo fato, qualquer um da Samaria é desprezado. Daí que a gente tem que sempre, não faz parte desta leitura, mas só para a gente entender a situação do samaritano, é só lembrar Lucas. Quem é o misericordioso? É um samaritano. Você quer um maior escândalo que isso? Para um judeu ter que engolir esse detalhe? Né? Então, dentro desse... Opa, desculpa, acho que eu... tá certo. À noite, Nicodemos vai à noite procurar Jesus. Lembra que eu falava agora há pouco? Observem, cuidado do começo ao fim, a questão da luz e das trevas, seja noite, dia, lanterna, sem lanterna, toda vez que aparecer luz, noite, luz artificial, é a oposição, ou pelo menos não aderiu a Jesus. Nicodemos está à noite. A samaritana encontra Jesus ao meio-dia, hora de sol pleno, sem sombra. Tem medo de professar. Nicodemos fala escondido, provavelmente falava até baixinho, isso é invenção minha, tá? O texto não fala nada. Tem a samaritana, no momento que ela reconhece, ela volta e anuncia a cidade. Então, já que esse final de semana nós vamos ter o Dia da Mulher, é bom ter presente isso também. A coragem das mulheres. O trecho de hoje tem dois temas teológicos, né? Então, do versículo 14 ao 18, tem por trás do relato, o relato lá do livro dos Números, que é a serpente de bronze. E do 19 ao 21, o tema da luz, que isso, até quem não estudou João,
ao ler João, vai perceber o ênfase que se dá a isso. Do 14 ao 18, aquela história que acontece lá no capítulo 21, versículo 4 a 9, quando o povo é atacado por serpentes venenosas, né? E depois vocês podem ler a história antes de dormir, que vai ajudar a pegar no sono bem rápido. Os israelitas murmuraram, né? Estavam lá sofrendo com as picadas. Deus manda uma serpente. Moisés coloca, por ordem de Javé, a serpente na haste, a serpente de bronze num poste, numa haste, e todos que olhavam para a serpente levantada neste poste ficava curado. E é interessante, né, porque o texto hebraico diz assim: todos que olhavam para a serpente no alto vivia, tinha vida. Então, é nesses detalhes que a gente tem que observar por que o evangelista João, ou quem escreveu o Evangelho de João, coloca como pano de fundo essa história. Quem vai ser levantado no madeiro agora é o Cristo. Então, o paralelo com o livro dos Números: alguém é levantado num poste. Lá no Antigo Testamento, a serpente de bronze. Aqui em João, ele diz que é o filho do homem que será levantado. Quem olha, vive. Quem olha tem vida, vida temporária no Antigo Testamento, e nós agora, vida definitiva, participamos da ressurreição. A fé em Jesus conduz à vida verdadeira e eterna. João 10:10, né? Eu vim para que todos tenham vida, vida plena, vida com abundância. No 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 20:31, para que crendo tenhas vida. Lembra da conclusão. Então, o que Moisés, e tem no capítulo 9 de João, Jesus, ele chega a dizer que os antigos o conheciam. Moisés falou dele. Não, no capítulo 5. Moisés falou dele, né? Então, em outra, quase que dizer assim, aquilo que foi temporário na história do Antigo Testamento, na relação Deus e o povo, Moisés como mediador, agora é definitivo com Jesus, é pleno, é total. O fato de ser levantado, em João 3,14, indica o sinal visível da força salvadora. Não enxerga quem não quer. Né? O Filho do Homem levantado, é a presença salvadora de Deus, ela está no meio de nós. Né? Dela flui a vida divina, dele flui a vida divina. É a expressão do amor de Deus à humanidade. Quer dizer, não tem mais nada escondido, foi elevado. No 17, para todo que nele crê, a salvação não é particular de um grupo, não pertence à renovação carismática, não pertence ao catecumenato. A salvação é para todos, não é para os católicos só, né? Mas para toda a humanidade. Por isso, eu tenho impressão, quer dizer, aqui não cabe, né? O caso tem que sempre me lembrar disso, não é uma aula, mas a ideia do ser elevado, né? É a imagem para todos verem. Né? Então, não é algo restrito. Então, a questão do Filho do Homem elevado, né? E dele emana a luz, emana a salvação.
O texto vai falar desta forma, e ligando também, nós estamos aí às vésperas da paixão, o lado aberto, né? Quer dizer, não é mais nada fechado, é elevado e está aberto, flui a vida. O tema da luz, né? Que é o 19:21, que é quase que um alinhavo no evangelho todo, já desde o início. A luz brilha nas trevas e traz a vida. João Batista deu testemunho da luz verdadeira. A luz da vida é o esplendor do amor de Deus, que se manifesta plenamente em Jesus. A luz provoca duas atitudes: aproximar-se ou fugir, né? Quem se aproxima é aqueles que defendem a vida, caminha na justiça. Esses não têm medo da luz, buscam a luz. Quem foge é aqueles que não conseguem olhar para essa luz. A luz amedronta, então prefere as trevas, a injustiça, a morte, né? É a escuridão. Nicodemos deverá optar sair para a luz ou permanecer nas trevas. Ele tem que fazer uma escolha, como cada um de nós também.